Eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Hoje eu quero falar de um assunto que passou a fazer parte de minha rotina desde o momento em que eu decidi escrever, que é a relação escritor e editoras. O meu texto está pronto, o que eu devo fazer, como fazer, quais são os percursos adequados para apresentar o texto ao grande público. Bem, eu comecei de uma maneira um tanto quanto perdida, porque eu não sabia em que porta bater. Vem a questão financeira, você não sabe se você vai escolher uma editora, se vai escolher a outra, não sabe o que é uma editora, qual que é o papel, que serviço eles prestam para a sua obra, o que é marketing, qual que é seu gênero. Então há muitas coisas. Evidentemente que eu falarei nesse vídeo não da pesquisa, o que se faz necessário para escrever um livro. Não é esse o foco. Afinal, cada um tem um estilo de escrita. O meu, particularmente, eu leio absurdamente, pesquiso muito sobre um tema para só depois resolver escrever. E normalmente eu escrevo romances e críticas. O meu primeiro livro que eu publiquei foi o livro Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. Eu terminei a escrita dele em 2021, pretendia publicar no mesmo ano para comemorar o bicentenário do nascimento do autor russo. É um romance que homenageia e continua as obras de Fyodor Dostoiévski. E veio a ideia, o que eu vou fazer? Como que eu vou publicar? Então algumas propostas foram feitas. Eu mandei meus livros para várias editoras, recebi uma proposta detalhadérrima, daquela que a pessoa lê teu livro e fala, você falou disso, abordou obras do Dostoiévski como ninguém, o seu texto tem tudo para ser um best-seller, não sei o quê. Então você recebe todo tipo de resposta. Normalmente, a editora que cobrará mais para publicar seu livro é a que dará a resposta que mais lhe agradará. Eu lembro que em 2021 eu fiquei encantado. Imagine, o escritor no primeiro livro fica sabendo que ele está escrevendo super bem, fica sabendo que, nossa, como que você conseguiu falar com tanta propriedade do escritor russo e não sei o quê. E aí veio a proposta e o pedido. Então, pela minha proposta, você vai ter que pagar um valor de R$ 6.000, vai ter 10% do preço de capa do livro, vai receber 100 exemplares. E eu fiquei tentado porque achei que não ia encontrar outra editora para fazer uma análise tão boa, porque aquele editor era especialista em Rússia e tudo mais. Bom, o fato é que eu estava sem condições financeiras no momento para dispor de tal valor à vista e resolvi não publicar. Vou esperar um pouco mais. Entrei na onda de publicar no selo livre. Tem vários grupos aí que você entra, clube não sei do que, não vou citar nenhuma editora textualmente, mas assim, você entra em clube não sei do que e publica lá o livro gratuitamente, aí você contrata alguns serviços, editoração, você com diagramação para fazer pub e acaba publicando sem editora. Não recomendo. Por quê? Porque se você não tem uma editora, a qualidade do livro não será a mesma. Eu publiquei o meu primeiro Pecadores sem editora. Nossa, ficou um livro assim que não dava para ler. Depois que eu resolvi contratar uma editora e publiquei agora em 2023, o livro passou a ser outro. Então a primeira coisa, não caia nessa ilusão de publicar sem editora, tá? Porque por mais que você passe por uma revisão, que você peça para alguém fazer uma revisão específica, não é a mesma coisa do que uma editora. Uma vez que eu coloquei na cabeça que eu iria publicar por uma editora para ver meu texto sendo bem trabalhado, enquanto isso eu escrevi meu segundo livro, que é Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e a obrigação de existir. Outro romance que abordava Kafka, Borges, que aborda Kafka, Borges, Platão, Shakespeare e tantos outros. E aí fui buscar os preços. A primeira editora que eu entrei em contato foi a Apris, de Curitiba. Então eu publiquei pelo selo Apris. Ela me deu uma resenha, um trabalho gráfico. Se vocês olharem a capa do meu Desequilíbrio, é uma capa fabulosa.
as páginas amareladas, com aquele destaque bonito, a revisão muito minuciosa e todo o trabalho foi feito com muita qualidade. Só que assim, quando nós fazemos um contrato com a editora, nós não entendemos o valor que estamos pagando. Eu paguei R$ 5.350 para um livro que tem, nesse formato 16:23, 163 páginas, então ficou 5.350, paguei praticamente à vista. Em troca, o que a editora diz? A editora se apresentou como 80/20. Nesse formato, ela fala que o autor entra com 20% do preço e eles, os editores, entram com 80%. Quando eu firmei o contrato, a editora disse que faria uma tiragem inicial de 1.000 exemplares. E eu cresci os olhos nesses 1.000 exemplares. Eu nem liguei se eu fosse pagar 5.300. Eu pensei assim na minha mente: nossa, se essa editora realmente imprimir 1.000 exemplares, significa que ela vai ter que vender 1.000 exemplares e divulgará meu livro como nunca. Então eu fechei o contrato ali emocionado, recebi aquela análise padrão, o seu texto agradou o nosso comitê editorial. Então todos os editores te respondem daquela maneira, se eles gostarem do seu texto, né? Agora, se você escrever uma coisa que não dá para publicar, eles não vão publicar. Mas o que eu percebi? E assim, eu tenho vários elogios para a Apris e fiz esses elogios para ela. E sempre divulgo essa editora onde eu posso. Mas vamos lá. Sem citar nomes, o que eu percebi nas editoras que prometem publicar tiragens grandes? De 1.000 exemplares, nós somos a editora 80/20. Na prática, eles não fazem 1.000 exemplares. Na prática, você paga um valor entre 5 a 6 mil num livro de cerca de 200 páginas. E com esse valor, eles conseguem custear a impressão de 60 exemplares que eles te enviam de cortesia para você vender e recuperar um pouco o valor. O meu desequilíbrio lá no preço de capa cheio é R$ 46. Na época do lançamento eu vendi a 30 porque estava com 40% de promoção. E assim, eles imprimem os 60 exemplares do autor, talvez mais uns 20 apenas. Manda um exemplar para a Amazon, manda um exemplar para outras revendedoras ali de livros, outros sites distribuidores, e não imprime mais nada. Então vai gastar o quê? Vai gastar uns R$ 700 numa capa bem feita, vai gastar uns 1.000 e pouco numa ficha, na configuração das páginas ali, né, para deixar diagramação. Deixa eu me fugir da palavra. Vai gastar uns 1.000 e pouco na diagramação, 1.700, vai gastar 1.500 de impressão no máximo, e na prática o que a editora faz é prestar serviço para você. Se o teu livro não vender nenhum exemplar, quem vai perder vai ser você, porque a editora, quando ela cobrou 5.350, 6.000, ela já tirou todo o valor. Na prática, a editora agiu como se fosse uma gráfica, revisando o teu livro, colocando o teu livro no mercado. Se vender, ela terá 90% do preço de capa que vender. Se não vender nada, ela prestou serviço, ocupou os funcionários dela e segue a vida. Como a editora fecha muitos contratos, o teu livro vai lá no catálogo dela, às vezes ela lança o teu nome no Instagram, autor Helder Raimundo, Helder Silva Raimundo, mas acabou de lançar, passou uma semana, teu nome some no meio de milhares de livros. Essa parte da divulgação, eu fui aprender somente mais tarde, é uma parte que dependerá de você. Então, quando alguém fala, eu imprimirei 2.000 exemplares do teu livro, mentira, eles não imprimirão 2.000 exemplares, eles poderão imprimir 2.000. No caso dessa primeira editora, eu tinha pego ali os 60 exemplares, mas meu lançamento foi relativamente bom, e eu falei, quer saber, eu vou pedir mais 60 exemplares para poder vender, porque os 60 que eu peguei já foram. E o que aconteceu? Eu descobri que a editora não tinha os 60 exemplares impressos. E aí que tocou um botão na minha cabeça que eu pensei assim, se essa editora que me prometeu 1.000 exemplares em 3 tiragens, 500 e aí duas ou 400, 300, se ela me prometeu 1.000 e deveria ter pelo menos 400 em estoque. Aí quando eu pedi, eu quero 60 exemplares, vou buscar lá na editora, lá em Curitiba, eu vou de carro buscar. Vocês têm os 60 exemplares? A editora, não, tem que pedir 30 dias. Não, porque nós não imprimimos.
Foi ali que ligou um botão em minha mente que eu pude perceber que esse fato de 1.000 exemplares é apenas uma falácia para nos atrair, porque nós ficamos encantados quando alguém fala que vai imprimir 1.000 exemplares dos nossos livros, mas na verdade vai imprimir no máximo os exemplares do autor, aqueles que tem que mandar para o distribuidor e nada mais. No contrato fala que vai enviar uma série de livros para críticos literários, mas eu nunca vi nenhum crítico literário, pelo menos, falar do meu livro. Ah, eu li o livro dele, eu não gostei, estava horrível ou estava bom. Não, na prática não acontece isso. Você paga um valor, eles colocam o teu livro, a distribuição de venda em todo lugar. Isso, a Pris é fantástica, porque está em Portugal, está na Inglaterra, está na China, no Japão. Em todo lugar que você procurar, você achará esse livro disponível. No entanto, a pronta entrega, dificilmente você conseguirá, com exceção da Amazon, porque a Amazon ela tem a política de comprar os próprios livros quando ela recebe. Mas enfim, eu espero que você entenda duas relações. A primeira editora, ela disse que o meu livro era maravilhoso, era um best-seller, que eu era um gênio, que eu consegui falar de Dostoiévski como nenhum outro, só para fazer eu pagar caro. Porque daí ela inchou meu ego, inflou meu ego, me fazia eu imaginar que, nossa, que não tinha um livro igual ao meu, e todo escritor tende a achar que o livro dele é incomparável. Não estou dizendo que o livro é ruim, eu confio muito no poder dos meus dois livros, e acredito que quando eles forem lidos, eles terão um efeito muito positivo. O difícil é a pessoa parar para ler seu livro. Depois que ela começa a ler, se você escreve bem, a pessoa continuará lendo. E então, assim, não fechei na emoção, mas acabei fechando no selo Apris, e o marketing ficou por minha conta. Foi publicado ali em novembro de 2022. A partir de então, se eu quiser fazer divulgação, tem que ser pessoal. Se eu quiser comprar mais alguma coisa na página da editora, é por minha conta. E aí você vê que outros livros ganham destaque. Se é de um autor famoso, se é de uma celebridade, de um influencer. Mas se você é alguém como eu, que não estava nas redes sociais, que está começando a escrever, eu pesquisei 10 anos para só começar a escrever. Então eu sou praticamente irrelevante nas mídias sociais. Se você é alguém irrelevante nas mídias sociais, terá que construir o seu leitor, conseguir o seu leitor no dia a dia. Não conte que a editora vai fazer divulgação para você. Então pense bem, porque uma boa revisão, uma boa diagramação, uma boa capa, qualquer editora conseguirá. Não precisa pagar mais caro. Bom, então eu fechei assim. Eu fiz esse por 5.350 pela editora Apris, uma qualidade excepcional na capa, na revisão. O texto está maravilhoso, esteticamente está lindo. Quem quiser ver, ó, está lá na Amazon, aproveite. Escolhi pagar por uma editora mais cara, mas o serviço compensou. E aí eu reeditei Pecadores pela Ases da Literatura. Aí o formato do livro já não é com a mesma qualidade. O formato físico que eu estou dizendo, né? As folhas são brancas, a capa ela não tem tantos elementos como tem a capa da Apris, mas em compensação, a edição dele, a revisão, é tão acurada quanto a feita no Desequilíbrio. Com a diferença que no meu Pecadores, com o mesmo número de páginas, tem mais páginas, mas é um livro menor, eles são equivalentes praticamente, eu paguei apenas R$ 2.400 para revisar. R$ 2.400, recebi 10 exemplares. Aí, para comprar os exemplares extras, deve ter ficado em torno de R$ 3.400. Aí, 60 exemplares mais 60 exemplares, 5.350, R$ 3.400 investidos. E o plano de venda é o mesmo. Você recebe 10% de preço de capa. O Pecadores está lá na Amazon a 44, eu recebo 10% de cada livro vendido. E o que eu tenho para dizer, comparando as editoras, que ambas atendem a mercados diferentes. A Ases, ela também faz uma divulgação sua, mas a divulgação não é tão grande. Como eu quis aparecer em sorteio pela editora, como eu quis aparecer o meu nome lá no feed da editora, eu tive que pagar mais R$ 700 para divulgação. E agora estou pagando divulgação em sites de pessoas influentes, de influencers. Então a divulgação, tanto da Ases, da literatura, como da Apris,
são divulgações equivalentes. Qual que é a diferença? A Asis cobra menos do que a Pris. É uma editora mais barata, o material utilizado é um material que dá para ler, mas é uma folha branca, não é essa folha, não é essa qualidade do papel que tem no selo Apris, mas em termos de qualidade literária, as duas se equivalem. Esses são meus 2 romances que eu tenho publicado. Agora, eu continuei escrevendo e novamente usei das minhas experiências como autor para chegar a uma conclusão. Que editora eu vou usar? A Pris ou a Asis da Literatura? E aí eu cheguei na conclusão que não valeria a pena eu pagar mais 5.800 para fazer outro livro. As minhas obras agora são maiores, né? São crítica literária. E eu estava disposto a utilizar o selo Asis da Literatura. Eu não vou usar a Pris, porque a Pris é uma editora boa, mas acaba sendo mais careira em relação às outras. E o que eu escolhi? Eu escolhi enviar meu livro para editoras diferentes. Enviei uma novela pela Opera Editorial. A minha novela pela Opera eu não vou pagar nada. É a primeira vez que eu vou publicar sem pagar nada. Que a minha novela se chama Aprisionados, é a decomposição na sociedade brasileira. Uma novela tipicamente curitibana e que fala sobre o sistema prisional aqui nos arredores do Paraná. E esse projeto da Opera é um projeto que me foi muito atrativo. O editor da Opera fez a seguinte proposta: nós gostamos do seu livro, nós vamos assumir o risco de publicar, não queremos um centavo seu, e assim, nós faremos uma pré-venda, não tem tiragem mínima. Aí, se você vender os livros, se você vender 60, eu imprimirei 120. Se você vender 100, imprimirei 200 exemplares. E a editora não te cobra nada. Como eu vou fazer um lançamento, eu falei para o editor, não, eu quero 80 para o meu lançamento, quero 100 para o meu lançamento. Então, eles farão 200 exemplares, tudo por conta deles. Eu só pego exemplares para o meu lançamento porque eu quero. E uma coisa eu te digo, se você, escritor, não consegue fazer um lançamento para difundir e vender 100 exemplares do teu livro entre os teus colegas, entre os teus pares, é melhor você repensar a sua carreira, porque 100 livros você tem que conseguir vender entre os teus colegas ali. Você pode até não ter nenhuma venda nas redes, né? Porque vender nas redes é mais difícil. Você vai disputar com Machado de Assis, com Shakespeare, você vai disputar com muita gente. Então, se você quiser pegar uma editora, se você conseguir ter seu texto aprovado por uma editora que não cobrará nada, é melhor do que fazer nesse esquema que eu fiz aqui nas 2 primeiras. Porque na primeira eu basicamente paguei por um serviço editorial de muita qualidade e a editora deixou o risco todo em minhas mãos. Ou seja, se eu não vender, quem vai sair com prejuízo sou eu. E na verdade eu estou com leve prejuízo ainda porque eu demorarei para investir. Eu já investi aproximadamente R$16.000 em meus livros. Não recuperei nem perto disso ainda. Isso sem contar as inúmeras obras que eu comprei em e-book na Amazon para fazer minha pesquisa. Para escrever sobre Shakespeare, eu tive que pesquisar quantas obras que não tinham domínio público. Os 2 Nobres Parentes, Eduardo III. Então, só de custos, pensando em edição, impressão de livros, compra de espaço de divulgação, gasto com lançamento, só de custo já está na faixa de R$16.000 até aqui. E agora eu estou com 7 críticas que eu fechei com uma nova editora, a 4ª editora que eu tenho relação. Não é que eu sou infiel a nenhuma delas, eu gosto das 4, mas cada uma atende uma necessidade, que é a editora Illuminari. A Illuminari publicará de 6 em 6 meses, a cada 6 meses, um livro meu. Eu comecei com Platão para Além da Caverna, a construção do mundo das ideias do jovem ao senil. Essa publicação será feita agora, no máximo até julho, agosto, juntamente com o livro Aprisionados, pela editora Opera. Aí eu tenho Shakespeare Entre o Ser e o Não Ser, dos Palcos pela Imortalidade, também pela Illuminari. Sigmund Freud, Muito Além do Consciente, do neurologista ao exilado. Albert Camus, Quando a Vida é Mais Absurda que a Ficção. Franz Kafka, As Impossibilidades, O Desencantamento do Mundo Metamorfoseado em Literatura. Alice Azevedo, Muito Além do Naturalismo, a literatura que revela o que a realidade tenta ocultar. E o 10º livro, que é o 7º da crítica,
Fyodor Dostoiévski, Entre Crime e Castigo, da punição pela consciência às utopias distópicas. Então eu fechei um contrato, minha quarta editora, eu fechei um contrato com 7 livros. E qual que é a regra do jogo na editora Luminari? É uma regra semelhante à da Opera. Eu faço assim, eu pago apenas pelos exemplares que eu quero adquirir. No Platão, para além da caverna, a construção do mundo das ideias do jovem ao senil, cujo contrato eu já fechei, já paguei, está incluso naqueles 16 mil que eu falei que gastei. Nessa obra, eu ofereci eu ofereci meu texto para a Luminari aprovou, e eu vou pagar o valor de 60 exemplares, mais o valor de uma revisão gramatical. Então, se eu comprar 80 exemplares da Illuminari, eu não pago nada. Só posso pegar os 80, vender e ficar elas por elas. O que eu quis passar nessa breve análise em que eu falei da relação escritor e editor, mas também falei da minha trajetória enquanto escritor? Falei que nós temos que tomar muitos cuidados. Retomando, primeiro, não tentar jogar seu livro em qualquer site que fale escritor, publique gratuitamente, seja escritor independente, e nem tentar por isso escrever uma coisa que não é seu estilo. Eu vou escrever autoajuda porque autoajuda vende. Não, se mantenha seu estilo. Se você quer escrever, escreva aquilo que você gosta. Se você gosta de autoajuda, tudo bem. Mas, por exemplo, eu que escrevo romances e críticas, independentemente se eu vou vender bastante ou não, eu tenho que ser fiel ao meu estilo de escrita, né? Não vou mudar o meu estilo de escrita, o que eu acredito, os valores, tudo que eu venho estudando, em prol de um crescimento mercadológico. Segundo ponto, não dá para ser escritor mais longe das redes sociais. Eu percebi isso agora. Estou tendo que construir minhas redes sociais do zero, profissionalizar minhas redes aos poucos, colocar bastante conteúdo no Instagram, comecei no TikTok também, até no Facebook, com Reels, no YouTube, um canal lá, professor Helder Raimundo, que eu estou postando esse vídeo aqui. É preciso investir nisso, é preciso levar sorte também, né, que as pessoas queiram ler seu livro, que comecem a ler seu livro, que entendam sua ideia. É preciso se fazer presente em vários locais. E aquela ideia que eu tinha romântica, que eu iria escrever em minha caverna e ficar livre, não existe mais. Segundo passo, não invista caro demais em uma editora como eu fiz no primeiro momento. Não vale a pena. Porque a editora, sendo cara ou barata, dificilmente ela vai comprar o teu projeto com unhas e dentes. Há pessoas aí que têm mais influência que você, a menos se você seja alguém muito famoso, que você tenha aulas não sei na onde, que você seja uma personalidade. Mas se você está começando a carreira, não vale a pena pagar 6 mil, 7 mil para publicar um livro. O meu Platão, para além da caverna, se eu fosse fazer pelo primeiro selo que eu utilizei, Desequilíbrio, eu gastaria R$ 6.800. Eu fiz esse orçamento. 6.800 pela Apris, gastaria 2.800 pela Asa da Literatura, e aí vem iluminar e publica na faixa. Fala, não vou cobrar nada, só basta você comprar 60 exemplares, aí esses 60 exemplares ficaram 2.200 e está pronto, né? Basta eu vender e vou ter minha obra divulgada sem ter prejuízo. Quando você investe demais, vai demorar a recuperar. Que nem eu, que venho escrevendo há mais de 10 anos, né? Agora tem várias obras publicando ao mesmo tempo, mas é que eu comecei várias ao longo de quase uma década, mais de uma década na verdade. Então é esses conselhos que eu tinha para dar. Retomando ali, mais uma vez retomando esse vídeo longuíssimo, que você tenha me acompanhado. Se você é escritor, você acompanhou. Se você é um leitor, você não vai ter me acompanhado até aqui. Então vamos lá. Evite publicar de modo independente, evite gastar demais em editoras, desconfie da editora exclusivista. Teve uma editora que falou bem assim para mim: eu não leio textos que são enviados para outra editora. É claro que o cara não lê o que é enviado para outra editora, tem que ser só para ele, porque ele não quer que você perceba que existe um mercado editorial diverso. Então envie seu texto para várias editoras. Isso não é falta de ética. Da mesma maneira que a editora pode falar para você: ô escritor, eu não gostei do teu texto e vou pegar o texto de fulano. Você tem todo o direito de falar: eu não gostei da sua proposta, editor, e vou fechar com a editora tal. É um serviço comercial como todo outro.
Agora sim, se você fechou o contrato, honre o contrato. Se você assinou contrato com uma editora, não fale mal de sua editora. Tipo agora, eu tenho orgulho das 4 editoras que eu assinei. Elas ofereceram um serviço, eu comprei. É claro que às vezes comprei um serviço na emoção, mas comprei. E é isso, sabe? Não se deixe iludir. Quando o editor começa a falar maravilhas para você, não se ache demais, porque senão você tenderá a gastar. Nossa, como que o teu texto está maravilhoso. Esse seu texto eu já vejo ganhando prêmio lá em Portugal, porque tinha uma categoria assim. Não, não é muito assim. Você tem um trajeto longo para percorrer. Se ganhar prêmio, nossa, ainda bem que eu ganhei. Mas não vá ficar fazendo das tripas ao coração, como diz a galera, para poder fechar um contrato que você não consegue manter. Mande seu livro, aguarde as respostas, tenha calma nessas respostas. E a maior parte das editoras faz uma revisão muito agradável, eles te deixam participar, te escutam na hora de formar o texto. E é isso. O melhor de todos os mundos é o que teve com a editora Opera e com a editora Luminari. Ambas as editoras não me cobraram nada. A Opera não me exigiu que eu tivesse nenhum exemplar. Se eu quisesse não comprar nenhum, não precisava comprar. Iria publicar por conta e risco do editor, porque o editor confiou no meu trabalho, no meu texto. Então, isso sim é uma editora que se preocupa com o escritor. Provavelmente ele vai divulgar meu texto, porque se ele não divulgar, ele não vai receber nada pelo trabalho. A Illuminari diz assim: seu texto é excelente, tal, 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 só que eu quero ter garantia que o meu trabalho não será perdido. E a Illuminari, então, quis que eu pegasse ali 60 exemplares no mínimo para custear o trabalho deles. Nada mais justo, né? Afinal, se eu, escritor, não acredito no meu texto, por que a editora vai acreditar? Eu acho que, retomando ali, que todo escritor tem que acreditar no seu texto, e que esse texto é capaz de vender pelo menos 100 exemplares. Se não vender 100 exemplares, é melhor que ele nem seja colocado no mercado. Distribua entre os amigos que você vai ter mais vontade do que isso. Era esse o meu longo recado.